Muito boa tarde para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, reta final dessa quarta-feira, dia 24 de abril, e hoje foi mais um dia movimentado para o mercado do café. Vamos entender então o que aconteceu, se temos fatos novos e o que a gente precisa monitorar daqui para frente. E para conversar comigo já está conectado aqui Luiz Fernando dos Reis, gerente comercial da Cochupé. Seja muito bem-vindo, Luiz Fernando, boa tarde. Boa tarde, Virgínia. Muito obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. Luiz Fernando, vamos lá então, né? Faz um tempinho já que a gente não se fala e o mercado está bem movimentado nessas últimas semanas. O que você tem atribuído todas essas variações tão intensas aí para o mercado do café? Bom, da última vez que nós falamos, nós dissemos que havia uma expectativa de grandes volatilidades, né? E realmente foi o que aconteceu. Ainda bem, e principalmente para nós da produção, tivemos uma valorização importante do café, principalmente nessas últimas semanas. Obviamente que nos últimos dias, agora, exceto hoje, algumas correções, né, natural até. Eu tive olhando aqui, comparando o café com outros produtos, o café entre as commodities, se a gente pegar um período aí de um mês, é a segunda commodity que mais se valorizou, ela perde só para o cacau, né, que teve uma valorização de mais de 34%, e aí depois o café, e talvez isso também ajude a explicar um pouco esse movimento, o café seguindo a valorização de algumas outras commodities, onde investidores buscam se proteger de inflação através de compra de commodities, e a gente tem também um cenário aí teve agora recentemente um cenário de vencimento de opções aí, que trouxe bastante volatilidade para os preços. Amanhã nós temos o último dia de entrega dos contratos de maio em Londres, depois na sexta-feira em Nova York, e tudo isso, no mercado que já está sensível, traz mais volatilidade ainda. E os preços têm avançado e os produtores têm aproveitado esse momento. Era isso que eu ia te perguntar, Luiz Fernando. Da última vez que nós nos falamos, os produtores começavam a participar mais desse mercado. Com esse boom aí das últimas semanas, o produtor é mais participativo, então. E aí eu queria saber se o produtor ainda tem café para comercializar no físico ou se ele tem participado mais do mercado futuro. Então, a safra corrente, né, a safra colhida em 2023, conforme a gente também já havia conversado na nossa última oportunidade, já estava com um percentual bastante importante comercializado, ou seja, ele já tinha avançado bastante na comercialização da safra 23. Ele continuou comercializando e aproveitando ainda essas oportunidades de alta agora, mas ele começou a fazer um volume um pouco mais focado na safra já de 2024. Nós tivemos bastante contratos futuros fixados agora nessas últimas semanas, até porque, se a gente for olhar a condição de paridade em relação principalmente a insumos que ele adquiriu, está adquirindo ainda, hoje eu peguei aqui um número bem aproximado, uma tonelada de um fertilizante bem consumido aqui na região, ele está correspondendo a 2,1 saco de café, ou seja, é uma relação de troca que há tempos a gente não vê, e isso, quando ele olha isso, ele acaba que, para fazer o seu planejamento para a próxima safra, ele já começa olhando já a expectativa de safra, ele começa a se proteger um pouco mais, travando essa compra que ele está fazendo agora em café, e isso traz uma possibilidade, um resultado para ele bastante satisfatório. E se a gente for falar no futuro, Luiz Fernando, dá para entender o que vai acontecer com esse mercado? Até quando que vai esse bom momento aí para o produtor? Existe um peso financeiro muito forte, né, em cima de tudo isso, e por isso que a gente fala que o mercado ele tem dado oportunidades. O produtor ele está se protegendo com essas oportunidades. Ele tinha feito um volume muito baixo ainda das fixações para a safra 2024. Nós já estamos agora com esses últimos movimentos de venda nas últimas semanas, aí, aproximando já de 30% comercializado da safra 24, a bons preços agora recentemente. Então, do ponto de vista do produtor, eu acredito que ele está ficando muito fortalecido e preparado para segurar, se caso a gente tiver algum momento de correção nos próximos dias, até nos próximos meses aí. Ou seja, se caso a gente vê Nova York se desvalorizando, o produtor já antecipou uma parte das vendas e ele segura. Se o mercado continuar avançando, ele vai continuar fazendo algumas médias, porque ele já está entrando no período de colheita, ele vai ter café daqui a pouco, então ele tem possibilidade de estar entregando esses contratos futuros ou comercializando mais uma parte da safra dele. Agora, o mercado está muito sensível e é difícil fazer até uma projeção do que pode acontecer da agora para frente, porque até ninguém acreditava, mesmo quando a gente falou lá atrás, a gente já alertava que estava em momentos oportunos.
a gente não acreditava que o café ia subir 30% em um período tão curto assim. Então, é lógico, tem um peso financeiro muito grande, existem fundamentos também que não se alteraram desde quando nós falamos aquela última vez também, com relação a estoques, com relação a problemas logísticos, a produção de demais países, produtores concorrentes nossos, continua com aquele mesmo cenário, mas existe, obviamente, para o mercado dar uma puxada desse tamanho, altas sobre altas, logicamente que existe um peso financeiro muito importante nisso, e aí a gente também precisa se preparar, porque em algum momento pode haver correções, mas o produtor, o cafeicultor, ele está se preparando para suportar esses momentos, caso eles venham aí nos próximos dias. E por falar em colheita, Luiz Fernando, a gente já tem produtor colhendo aí na área de atuação da Cochupé? Já começou, está bem tímido ainda, né? Mas já está começando. Essa semana, principalmente, começou um volume um pouquinho maior de produtores em algumas áreas, nos trabalhos de colheita. Já foram reportados aqui para nós rendimentos que não estão sendo tão satisfatórios, um café com peneira mais miúdo, mas nós temos que aguardar um pouquinho mais a evolução dos trabalhos para a gente ter alguma coisa mais concreta. Mas já começou, sim, o movimento de colheita aqui na região. E Luiz Fernando, diante de todo esse cenário, né, de muita incerteza para o mercado, mas muito positivo para o produtor de café, né? Qual que tem sido a orientação da Cochupé, né? Como que ele participa desse mercado? Olha, não tem mudado. A nossa orientação é que ele realmente ele se proteja, não precisa sair vendendo toda a sua safra nesse momento, não é isso. A gente fala para ele participar com uma parte, principalmente se ele tiver já um custo adquirido em insumos que ele vai utilizar, e aí fazer essa relação de troca que está bastante satisfatória. E ele tem o restante da safra para comercializar. Se caso a gente tiver movimentos melhores para frente, ele tem o restante da safra para comercializar e fazendo as médias de preço, que isso daí não vai matar ninguém. É lógico, a gente tem períodos aí pela frente ainda, que daqui a pouco a gente tem um período que normalmente é mais tenso para o mercado, período de entradas de frentes frias, enfim. Tomara que a gente não tenha nenhum problema com o clima, que corra tudo bem, mas a gente trabalha com café, está sujeito a tudo isso. Então, a gente tem que ficar bastante atento, aproveitar, sim, oportunidades, mas não precisa de ficar feito louco, saindo vendendo todo o seu café, porque depois pode ser que tenha algum momento oportuno e a gente precisa estar sempre aproveitando e fazendo médias de preço. Muito bom. Luiz Fernando, obrigada pela participação, pela disponibilidade de vir aqui no finalzinho do dia conversar com a gente. Portas abertas, a gente conversa em breve, então, para entender melhor qual é que tem sido a dinâmica da safra na área de atuação da cooperativa. Obrigada, viu? Um abraço para todos vocês. Obrigado mais uma vez e um abraço para vocês também. Portanto, estivemos aqui com o Luiz Fernando Reis, que é gerente comercial da Cochupé, trazendo um panorama aí, principalmente para o produtor de café arábica, porque os preços subiram de novo nessa quarta-feira. O arábica encerrou aí com 1,83% de alta, negociado acima de 2,25 lá em Nova York. Um bom momento para o produtor de café. Continua sendo um bom momento, mesmo com a safra batendo na nossa porta, inclusive na área de atuação da Cochupé. A safra ainda é muito tímida, a colheita ainda é muito tímida, mas já tem produtor com café no terreiro. Vamos continuar monitorando, então, nas próximas semanas. Essa colheita deve se intensificar, não só em área de arábica, mas também do Conilon e do Robusta Amazônico. Vamos entender como é que vem essa safra 2024 do Brasil e se seria um fator suficiente para pressionar as cotações. No mais, o mercado continua muito sensível, apresentando boas negociações para o produtor, boas relações de troca. É hora de ficar ligado para se programar aí para os próximos anos, tá certo? Eu sou Virgínia Alves, agradeço muito sua audiência e companhia. Até amanhã.